Om Bhurbhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Om Shanti Shanti Shanti. Vamos sair, né? Ok. Nós ainda estamos aqui estudando esse discurso de 1990 do Guru Purnima. Um discurso maravilhoso que Sai Baba fez no dia 7 de julho de 1990. Eu acredito que hoje a gente deve terminar, porque falta, acho que o terço final do discurso. Aqui. Sai mesmo. Hoje é Guru Purnima. Purnima se refere à lua cheia, com todos os seus 16 aspectos sendo iluminados pelo sol. No homem, há 16 pontos negros, os 6 inimigos, que é a luxúria, raiva, ganância, paixão, orgulho e inveja, os 2 gunas, rádias e tamas, e os 8 tipos de mada, presunção, baseados em linhagem, erudição, riqueza, juventude, beleza, posição e penitência. Somente quando o homem se livrar desses 16 traços malignos é que ele será capaz de realizar sua unidade com o seu Purnattva divino. Quem é aquele que permite ao homem atingir esse estado de Purnattva, plenitude? É o Guru. Guru se refere a alguém que transcendeu os gunas e não tem forma. Os gurus de hoje estão cheios de qualidades de todos os tipos. Os discípulos parecem ser melhores que os seus preceptores. Os discípulos estão fazendo sacrifícios. Os preceptores estão adquirindo posses. Nessa situação, é difícil dizer quem são gurus e quem são discípulos. As pessoas hoje em dia tendem a ser ingênuas em suas ações. Sempre que veem pessoas idosas, buscam algum mantra, uma mensagem espiritual delas. Qual é o mantra de que realmente precisam? É a compreensão de sua verdadeira natureza. Esse mantra está dentro delas. Cada um contém dentro de si o mantra, o tantra e o yantra, a mensagem espiritual, o método de praticá-lo e o instrumento para implementá-lo. Seu processo de respiração contém o mantra de que você precisa. Soham. Soham. Sai Baba demonstrou como isso deve ser feito. Eu sou aquilo. Eu sou aquilo, sou eu. Este é o mantra. O que é o yantra, o instrumento? É o seu corpo físico. O que é o tantra? Seu coração. Quando você tem em si todos os 3, por que recorrer a alguém para obter uma mensagem? É um sinal de fraqueza e ignorância. Então, seu verdadeiro guru é Deus sozinho. Ele transcende todos os gunas. Ele está além de todas as formas. Ele é o único que pode dissipar a escuridão da ignorância e acender a lâmpada de Pragnana, a sabedoria suprema. É sinal de ignorância
ir atrás de preceptores indefinidos e buscar mensagem deles. Se eles próprios estão chafurdando na escravidão, como poderão libertá-lo da escravidão? Como pode alguém que está cheio de delusões livrá-lo de suas delusões? Pode alguém que implora por comida saciar sua fome? Vou reler. Hoje é Guru Purnima. Purnima se refere à lua cheia, com todos os seus 16 aspectos sendo iluminados pelo sol. No homem, há 16 pontos negros. Os 6 inimigos, luxúria, raiva, ganância, paixão, orgulho e inveja. Os 2 gunas, rajas e tamas. E os 8 tipos de mada, presunção, baseados em linhagem, erudição, riqueza, juventude, beleza, posição e penitência. Somente quando o homem se livrar desses 16 traços malignos é que ele será capaz de realizar sua unidade com Purnatma, divino. Quem é aquele que permite ao homem atingir esse estado de Purnatma, plenitude? É o Guru. Guru se refere a alguém que transcendeu os gunas e não tem forma. Os gurus de hoje estão cheios de qualidades de todos os tipos. Os discípulos parecem ser melhores que seus preceptores. Os discípulos estão fazendo sacrifícios. Os preceptores estão adquirindo posses. Nessa situação, é difícil dizer quem são gurus e quem são discípulos. As pessoas hoje em dia tendem a ser ingênuas em suas ações. Sempre que veem pessoas idosas, buscam algum mantra, uma mensagem espiritual delas. Qual é o mantra que realmente precisam? É a compreensão de sua verdadeira natureza. Esse mantra está dentro delas. Cada um contém dentro de si o mantra, o tantra e o yantra, a mensagem espiritual, o método de praticá-lo e o instrumento para implementá-lo. Seu processo de respiração contém o mantra de que você precisa. Soham, Soham. Eu sou aquilo e aquilo sou eu. Este é o mantra. O que é o yantra, o instrumento? É o seu corpo físico. O que é o tantra? O seu coração. Quando você tem em si todos os 3, por que recorrer a alguém para obter uma mensagem? É um sinal de fraqueza e ignorância. Seu verdadeiro guru é Deus sozinho. Ele transcende todos os gunas. Ele está além de todas as formas. Ele é o único que pode dissipar a escuridão da ignorância e acender a lâmpada de Pragnana, a sabedoria suprema. É sinal de ignorância ir atrás de preceptores indefinidos e buscar mensagens deles. Se eles próprios estão chafurdando na escravidão, como poderão libertá-lo da escravidão? Como pode alguém que está cheio de ilusões livrá-lo de suas ilusões? Pode alguém que implora por comida saciar sua fome? Sairá. Sairam. É interessante como, né, como o Swami coloca essa questão no primeiro parágrafo, né, ele coloca, né, as qualidades, né, que a gente tem que transcender, né, os gunas, né, os 2 gunas, né, rajas e tamas,
e os inimigos, né, os nossos inimigos internos, ele os enumera, e a presunção, né, os tipos de presunção. Então, assim, o que eu vejo, né, é que há muito trabalho a ser feito, né, mas esse trabalho é um trabalho de nós olharmos para nós mesmos. É o nosso olhar, né, para quem nós somos, para nossa verdadeira identidade, mas também para olhar para tudo aquilo que obscurece, né, a nossa iluminação, né? Ou seja, como a luz do sol, né, que sempre está, mas que as nuvens tapam essa luz do sol, né, que são esses atributos que ele enumera no primeiro parágrafo. E depois ele fala a questão do guru. Na realidade, no contexto, né, que a gente vive, é muito difícil ter um guru, e ele fala um guru, e ele fala dessa necessidade de nós sermos o nosso, que Deus, ele fala, na verdade, que Deus é o nosso guru. Só que encontrar, né, um guru em forma física, que, né, seja divino, quer dizer, que tenha transcendido a mente, né, e possa ser, nesse caso, um guru de verdade, não é tão simples, né? E hoje tem mesmo gurus de tudo quanto é tipo, né? Nos oferecendo orientação e guia, sem que eles estejam verdadeiramente qualificados, ou seja, sem que tenham chegado à meta, né? Então ele alerta para o cuidado com relação a isso, né? A gente não precisa nem elaborar muito essa questão que a gente vê, né? Como ele fala, né? Os gurus estão se enchendo de posses, que é verdade, né? Hoje em dia, ser até um professor espiritual, um guia, um coach, uma coisa qualquer nesse sentido, né? Dá muito dinheiro. E há pessoas que realmente estão se aproveitando disso e que não vão nos ajudar a chegar à meta. Então, aqui ter muito discernimento e acreditar na nossa própria natureza, né? Na nossa união com Deus, que Deus é o nosso guru. Na verdade, né, parece, do jeito que ele fala, né, parece assim um caminho simples que nós podemos traçar olhando para nós mesmos né, ele até dá aqui explica, né, qual é o mantra, o tantra e o yantra, né, de uma forma simples. Se a gente, nós temos um guru que é o próprio Avatar. Se a gente, eu acredito nisso, né? Que se a gente estiver conectado a ele e fizer as práticas que ele nos ensina e todo esse trabalho interno de observação, de ver, né, nossos pensamentos, nossos sentimentos, né, nossas emoções, e perceber a realidade por trás de tudo isso, né? E todo o trabalho que ele recomenda de sadhana e de serviço, etc., a meta está assegurada. Porque é raro mesmo achar um guru. Na verdade, a gente não acha o guru, né? O guru é que acha a gente. Né? E há poucos, que eu creio que há poucos, né? E que estejam encarnados. Talvez nem sejam poucos, né? Mas há muitos nessa condição que ele fala aí. Isso aí não falta. Quem quiser achar um guru desses aí, para pedir um mantra qualquer e para seguir, não vai faltar, né? É muito interessante. Ele fala, né?
A gente já sabe que realmente o verdadeiro guru, ele tem que ter alcançado a meta, ele tem que ser liberado, né? E ele então fala aqui como é que pode, né, aqueles que estão na escravidão libertar você da escravidão, né? Como pode alguém que está cheio de ilusões livrá-lo das suas ilusões? Esses são as pessoas que estão incapacitadas a nos levar à meta. Sairam. Saíram. Essa mensagem me veio assim, né, na cabeça, uma situação que eu acabei de viver, assim, né? E que mostra que todas assim, que é tudo aqui pra gente. A gente não precisa ir em busca de nada, né? Todas as experiências necessárias para essa purificação acontecer, elas estão acontecendo agora. Então, eu vejo como, assim, por exemplo, né, no caso de meu e do Rubens, né, a gente tem as crianças pequenas ainda, então isso é um aprendizado para a gente incrível, porque nós estamos no papel, assim, de pais, né, então a gente fala com eles, orienta eles, mas eu me perguntei, assim, eu estou muito boa de orientação, né? De orientar os outros. Mas e eu uso essas orientações no meu dia a dia? Eu uso essas orientações que eu dou para os meus filhos na minha vida? Ou eu só falo? Eu consigo fazer as mudanças, eu faço mudanças, aceito mudanças que eu espero que eles aceitem, né? E ele falou ali em cima das presunções, né, e várias outras coisas, né, dos gunas e dos inimigos internos, mas acredito que essa está mostrando aqui, né, para mim, o fato que existe essa camada ainda forte, né, que me impede de acessar esse guru interno, né, porque não é fácil de entender. Mas eu posso estar me perdendo por eu conseguir entender nessa presunção aí né, da intelectualidade, né, de compreensão rápida das coisas, mas é a prática, né? Você entender, chegar num ambiente que está confuso, que está sujo, e mentalmente conseguir organizar o que deve ser feito, mas sem fazer, não torna um ambiente organizado e limpo. Então, a gente precisa fazer esse olhar para dentro, como o senhor falou, e por mais simples que ele seja, ele só não é simples porque está cheio de entulho na frente. Então, a gente se volta para dentro, e o que a gente vê primeiro? Os nossos defeitos, né? E aí, quando a gente vê os nossos defeitos, isso pode acontecer da gente se questionar, mas isso é a Deus? Né? Sim, né? Se eu tiver uma imagem de prata, né? E ela estiver toda escura, e ela estiver cheia de oleosidade, né? De graxa, e tiver com poeira agarrada nessa graxa, ela vai deixar de ser a imagem? Né? Não vai deixar. Né? O que eu preciso fazer para recuperar essa imagem? Limpar. Então, eu preciso realmente olhar e com carinho para essa sujeira, porque ela
ela está nesse Deus, né? Está em Deus. E eu preciso apenas remover, porque entender que Deus é permanente e essas coisas são impermanentes. Então, agarrar a esses estados, né? Essas que ele falou todos os anteriores, é se agarrar ao impermanente, né? Imagina se você está afogando no mar e se agarra numa bolha de ar para subir até a superfície, mas não é assim, né? Então, a gente precisa olhar com carinho para isso e fazer esse movimento dentro da gente, de limpeza, né? Com calma, né? Sem expectativas, sem criar ilusões além das que já existem, né? De que vou conseguir isso em tantos tempos, se eu praticar tanto tempo por dia, eu conseguirei em tanto tempo no ano. Isso não existe. Esquecer essa cronologia, né, que a gente tem aqui, essa coisa temporal, e simplesmente fazer, simplesmente agir. Né? E isso ele tocou num ponto também que ele está falando, né, dos gurus na Índia, provavelmente é um outro conceito, porque eles têm isso dentro da filosofia deles, dentro da educação, né, dentro da cultura deles. E na nossa cultura ocidental, isso meio que não existe, né? Pelo menos essa cultura europeia, né, ocidental. Porque ficou muito concentrada nessa imagem dos sacerdotes, né, do padre, enfim, de pessoas que estão ali fazendo uma função, não me lembro de quem te leu, né, que eu falava, foi no livro que falava sobre o hinduísmo. O sacerdote não é para ser visto como o rishi, né, que ele falava, né? Porque o sacerdote, ele executa as funções. Então, não é para você chegar lá e falar para o sacerdote dar um mantra, para o sacerdote te dar um caminho espiritual. Não é essa a função dele. E o padre, ele funciona muito com isso, mas ele também tinha essa função de aconselhamento, né? De ser precisamos pensar, né? O que seria essa questão da pessoa ir lá e se confessar, né? Então, a gente tem já tem essa cultura de se apoiar naquele que também não tem perna, né? Então, a gente tem essa cultura das pessoas que, às vezes, até sem má intenção, por começar a trilhar um caminho e se sentir bem trilhando esse caminho, achar que já está pronto para espalhar isso para os outros. Mas não porque ele chegou lá, mas é porque ele está trilhando um caminho, ele está gostando tanto que ele achou que, né, ele já pode até vender um curso lá pela Hotmart, pelo sei lá o quê, para aconselhamento das pessoas, para as pessoas seguirem aquele caminho, que elas vão ficar felizes que nem ela, né? Tem essa febre aí que teve, né, há pouco tempo aí do coach, né, que, nossa senhora, todo mundo virou coach de repente, né? Que é tudo são bolhas, né, que vem. Essa imagem da bolha que você fala da gente também é dos entusiasmos, né, que acontecem na sociedade, assim, né? Vem todo mundo vira coach. Todo mundo vira coach, daqui a pouco sobram só alguns, né? Continuando nisso. Então, a gente tem que perceber isso, que o guru já está na gente, né? Sai Baba fala isso. Quando eu li isso pela primeira vez, eu confesso que eu fiquei bastante decepcionada. Falei assim, poxa, eu gostaria tanto que tivesse alguém de fora, né? Para me dizer o que fazer. Eu gostaria tanto de ser guiada, né? Tipo, alguém me pega a minha mão, me leva e eu chego lá, né? Mas o esforço é nosso, né? Se eu não caminhar, como é que eu vou chegar lá? Então, eu tenho que observar para dentro, né? Tudo isso que a gente vê, todos esses problemas estão em nós olharmos para fora. Nós temos a perspectiva externa e não a perspectiva interna. Né? Como é que a gente vai fazer para ter essa perspectiva interna
se tem um jeito, né, um método exatamente, né, tem os sadhanas, né, se tem assim, esse aqui é o melhor, tem isso daqui, isso funciona, isso aqui. Eu, pessoalmente, não sei, porque eu não tenho ainda. Então, acredito que o que eu tenho que fazer é praticar. Porque já são muitas experiências de olhar para fora. Muita experiência de olhar para fora. Pouca experiência de olhar para dentro. Então, eu tenho que olhar para dentro para isso daí, né? Suplantar o olhar para fora. Eu já tive até um professor meu de viola que falava que cada caminho, cada vez que você faz um negócio da maneira que não era para ser feito, você tem que fazer 7 da maneira que é para ser feito. Não sei se esse cálculo aí vale também na disciplina espiritual, mas a gente precisa fazer. Eu preciso olhar para dentro, eu preciso parar de olhar para fora, olhar o que meus filhos precisam ser consertar, né? Consertar no comportamento deles, o que a sociedade, né, está errada, e olhar para mim, parar de olhar para fora, para fazer essa análise interna. Essa Bárbara está falando, você já tem todos os instrumentos. Você já tem tudo que você precisa. Só que a gente finge que não tem, né? A gente não consegue nem ver que tem. Sairão. Sairão. Ao mesmo tempo, né, em que ele não diz aqui que a gente não precisa de um guru. Ele alerta contra, né, os gurus que não são gurus, porque não alcançaram a meta. Eu acho que o Sai Baba já disse em outros momentos que, na verdade, a gente precisa de um guru. Pelo menos o Shir de Sai Baba, eu tenho certeza, né, que ele diz explicitamente que a gente precisa do guru, senão não chega à meta. Só que o guru, né, ele era o guru, né, o Sai Baba de Shirdi, e o Satya Sai Baba. Então, eles podem dizer o que eles estão dizendo, digamos assim, porque ele é o nosso guru. Né? Satya Sai e Shirdi Sai são o mesmo. Então, a gente tem que seguir os comandos, né? O que eles ensinam, porque eles estão nos acompanhando. Né? O próprio Avatar veio para ser nosso guru. Nós não estamos sem um guru, não deixamos de... não invalidamos a questão de que sem o guru a gente não chega. Mas também, ao mesmo tempo, eles falam, né, que o guru não é muleta. O guru não é muleta. Ele te indica o caminho, através daquilo também de que ele é, né, que a gente experimenta, né, e a gente né, vários pontos, né, o guru, ele, primeiro que a gente vê nele que ele chegou à meta, a gente sente na presença dele paz, né, essa paz que transcende, sente o amor que emana dele, percebe, sente o não julgamento do guru, ou seja, que eles nos olham como que nós somos o Atma, que somos um, né, com Deus. Eles não nos olham como a personalidade, os nossos erros ou limitações. Eles nos olham como nós sendo Deus. Então, eles dão o exemplo vivo, né? Porque são verdadeiramente a divindade, né? Numa forma. Né? Então, assim, ao mesmo tempo que não invalida a necessidade de um guru verdadeiro que nos aponte o caminho, nós temos que trilhar o caminho e ter a autoconfiança
né, de que através das orientações dele, e que ele está com a gente, né, no sentido... Está com a gente porque é de dentro, o guru é o próprio Deus no coração, né? Então, que a gente vai chegar à meta. E o guru não é muleta, a gente tem que fazer o caminho, né? Como eles dizem. Não sei se fui, né, clara, né? Mas eu vejo assim, Sairam. Aira, eu achei interessante que tem as questões das expectativas que nós, né, enquanto seres humanos encarnados, temos nas figuras que deveriam ser os nossos exemplos, digamos assim, né? Nas religiões, não se nomina como gurus, né? Que seriam os sacerdotes das mais variadas denominações, ou dirigentes, né? Somente as palavras são essas, sacerdotes ou dirigentes. E, de uma forma geral, cria-se uma expectativa muito grande naquele irmão, que na realidade é um irmão que está aqui encarnado na Terra, passando por todos os processos como cada um de nós passou, né? Está passando, quer dizer, usei o tempo verbal errado. A princípio, eu não tive oportunidade ainda de conhecer, né, ao vivo e a cores, nenhuma pessoa que seja iluminada. E até porque no Ocidente isso não é uma coisa usual, né? A grande maioria das pessoas no Ocidente não tem nem a menor ideia de que esse tipo de coisa exista. Então, os exemplos, para quem não tem, inclusive, nenhum conhecimento a respeito do que seria a figura de um guru, né? Ou até mesmo quem tem um pouco, seriam dessas figuras que são os sacerdotes, né? Só que eles falham, assim como nós falhamos também, né? E isso acaba gerando, geralmente, às vezes, indignação. E muitas das vezes as pessoas se decepcionam, abandonam aquele caminho que elas estavam seguindo, né? Naquela determinada doutrina ou determinada religião, porque elas criam uma expectativa enorme e muitas das vezes até mesmo em relação às figuras que nos são caras, né? Como, por exemplo, o próprio Baba, né? Tive a oportunidade de conhecer devotos de Sai Baba, que a primeira bobagem que era disseminada na internet, isso lá nos primórdios, quando praticamente nem existia rede social, se deixava levar pelas fake news que eram ditas a respeito de Sai Baba, né? Geralmente eram pessoas que nem sequer tinham ido nunca à Índia, se tornaram devotos aqui no nosso país por causa da expectativa que nós humanos temos em relação ao outro, né? E que realmente eu acho que antes de tudo é a gente olhar para dentro e tentar perceber os ensinamentos que a gente recebe, principalmente nos momentos que a gente está sendo colocado à prova, né? Ai, nesse momento, o ideal seria que eu agisse de tal maneira e eu não estou conseguindo agir. Eu acho que, de alguma forma, se a gente tem noção de que não deveria estar agindo daquela maneira, o mínimo de aprendizado a gente já começou a absorver, mesmo que a gente não tenha controle ainda a respeito disso, né? É um caminho, é quando a gente fala que a gente está no religare, né? Ligado diretamente a Deus.
Então, eu acredito que quando Baba fala, porque eu me lembro sim que já teve discursos que eu ouvi do Baba falando dessa questão da figura do guru, né? Mas que mesmo assim ele reforça que o mais importante é a ligação da gente direto com Deus. Talvez seja justamente para não gerar essa expectativa naquele outro ser que está ali, que é um homem também, e que é passível de, a algum momento, falhar pela nossa humanidade. Sairá. Sairã. O que eu sinto desse trecho, acredito que Sababa, mais adiante, nesse próprio discurso, vai desenvolver mais essa questão, né? Mas o que eu senti até aqui foi que Sai Baba aqui é a nossa emancipação, né? Tá tudo aí dentro de você. É o que ele está dizendo, que ele sempre diz, né? Você vê que ele não coloca nem mesmo a forma dele de avatar como uma condição pela qual você tem que passar, né? Apesar dele ser, né, o Advaita Swarupa, Paripurna Yuga Avatara Bhagavan Satya Sai Baba, ele fala para gente que o que a gente precisa está dentro de nós, né? Então, realmente, ele está aqui né, nos reafirmando a nossa condição, né, de emancipação, de que a gente não precisa se colocar numa relação de ovelha e pastor com ninguém. Agora, assim, se as pessoas aí fora gostam de jogar esse jogo, quem sou eu para julgar, né? Cada um joga o jogo que gosta de jogar. E as pessoas jogam esse jogo por diversos motivos, né? Alguns simplesmente gostam de estar na posição de ovelhas e outros gostam de estar na posição de pastores, e eles se encontram e o casamento é perfeito. E outros, a gente sabe que estão buscando outros interesses, né? E cada um encontra aquilo que procura. E esse finalzinho aqui diz tudo para mim, né? Como pode alguém que está cheio de ilusões livrá-lo de suas ilusões? E acho que a gente é muito agraciado de, de ter tido a oportunidade de conhecer o Sai Baba e estar tendo a oportunidade de mergulhar nesses ensinamentos, de aprender diretamente com ele, né? Eu lembrei, essa semana eu ouvi uma história no programa do Premanosh sobre a Bhagavad Gita. Ele fala que um estudante uma vez perguntou para o Sai Baba, Swami, a gente está aqui com você, né? A gente está tendo essa oportunidade, é mérito nosso ou é pela sua graça? E aí Sai Baba respondeu, o mérito também é graça, né? Até os nossos méritos são a graça de Deus. Então a gente tem a graça de Deus disponível, né,
para a gente, e a gente tem dentro de nós todos os instrumentos, né, que a gente precisa para nos libertar, né, nos emancipar. Sério. Acho que eu vou prosseguir então com a leitura. Não vá em busca de gurus. Fortaleça sua fé no Atma. Busque desfrutar da bem-aventurança átmica. Esforce-se para desenvolver a convicção: eu sou o Atma. Essa é a verdadeira mensagem. Quando você tiver compreendido esta verdade, todas as outras coisas serão desnecessárias. Para vivenciar este guru, não há restrições quanto a tempo, lugar ou circunstâncias. Somente para o homem imerso na mente, as mudanças no tempo existem e ele está preso a elas. Mas para o homem que transcendeu as limitações do tempo, tudo permanece imutável. Este estado espiritual só pode ser alcançado através da confiança no Atma. Guru Purnima é observado como um dia para honrar o Guru. Alguns tipos de gurus acolhem este dia como o dia que lhes traz renda. Eles são uma raça inferior. O verdadeiro Guru é apenas um. Ele é o único, o Deus dos deuses, que é aclamado como pai, mãe, professor, conhecimento, riqueza e tudo mais. Ele é o Supremo a quem você deve buscar em sua sadhana. Somente Deus pode transformar seus esforços espirituais em uma experiência transcendental. Você tem a visão do divino, Sakshatkara. A visão não vem de fora, ela está dentro de você, porque o divino é onipresente. Somente a pessoa que se considera separada de Deus terá a sensação de que a visão de Deus vem de fora. Deus está em toda parte. Você é Deus. Vou reler. Não vá em busca de gurus. Fortaleça sua fé no Atma. Busque desfrutar da bem-aventurança átmica. Esforce-se para desenvolver a convicção: eu sou o Atma. Essa é a verdadeira mensagem. Quando você tiver compreendido esta verdade, todas as outras coisas serão desnecessárias. Para vivenciar este guru, não há restrições quanto a tempo, lugar ou circunstâncias. Somente para o homem imerso na mente, as mudanças no tempo existem, e ele está preso a elas. Mas para o homem que transcendeu as limitações do tempo, tudo permanece imutável. Este estado espiritual só pode ser alcançado através da confiança no Atma. Guru Purnima é observado como um dia para honrar o Guru. Alguns tipos de gurus acolhem este dia como o dia que lhes traz renda. Eles são uma raça inferior. O verdadeiro Guru é apenas um. Ele é o único, o Deus dos deuses, que é aclamado como pai, mãe, professor, conhecimento, riqueza e tudo mais. Ele é o Supremo a quem você deve buscar em sua sadhana. Somente Deus pode transformar seus esforços espirituais em uma experiência transcendental. Você tem a visão do divino, Sakshatkara. A visão não vem de fora, ela está dentro de você, porque o divino é onipresente. Somente a pessoa que se considera separada de Deus terá a sensação de que a visão de Deus vem de fora. Deus está em toda parte. Você é Deus. Sairão.
Sairã. Lembrei daquela história que Sai Baba sempre fala, né? Daquela imagem que ele sempre dá, da pessoa que perde a agulha dentro da casa e vai procurar lá na rua que tem a iluminação, né? Que está mais iluminado, vai procurar a agulha onde está mais iluminado. Sairã. E essa imagem que a Carol falou, colocou, né? Me lembrou de um seriado que eu assistia quando eu era criança, com minha irmã, chamado A Flor das Sete Cores, que acompanhava, o seriado acompanhava a história de uma menininha que ela estava em busca, procurando a Flor das Sete Cores, que parece que era uma flor muito rara, né? Aí ela viaja o mundo, né? Vai várias cidades, são vários episódios, várias aventuras. Ela tem os animais de estimação que falam. E no final, no último episódio, ela encontra a flor das sete cores no quintal do avô dela. Ela volta para o início da jornada e a flor estava lá o tempo todo. Acho que isso dá uma visão mesmo do que é a nossa jornada no mundo, né? A gente, nós somos o divino. A gente nunca deixou de ser o divino, né? E a gente faz essa jornada para fora e depois volta para dentro e encontra a mesma divindade que sempre esteve aí, né? Sai, né? Sairão, ele aqui fala, né, que o Guru é apenas um, ele é o único, o Deus dos deuses, que é aclamado, né, como pai, mãe, professor, e tudo mais. Então, ele aqui fala, né, desse uno, né, ou seja, que só há um. Então, que é o que se fala em Advaita, né, é não dois. Que esse é o Guru, é o Supremo, né, é o Uno, o próprio Deus, né, que nós somos. Se só há um, nós somos isso, né? Então, eu me lembrei também, diante das falas de vocês, do pensamento do dia hoje, que é muito interessante, né? Sempre é interessante, né? Mas ele começa perguntando: você serve a Deus ou é Deus que serve você? Né? Diz para nós pensarmos nisso. Porque se você oferece, né, por exemplo, não vou lembrar das palavras exatas, mas que ele dá vários exemplos, mas se você, por exemplo, oferece uma flor a Deus, você está oferecendo a Deus algo que ele mesmo criou, né? Então, ele fala que quando você oferece uma água, né, sei lá de onde, o Rio Ganges faz lá um tipo de cerimônia. Então, é como que você está oferecendo a Ganga mesmo, né? Quer dizer, a própria água, a água. E quando você oferece
tipo um cobertor para uma pessoa que está passando frio na rua, você está oferecendo um dom de Deus, né, para um outro que está recebendo, para um outro que está recebendo o dom de Deus. É como que Deus que está dando e é Deus que está recebendo. E no final, né, a conclusão é que, na realidade, é Deus que serve, né, e Deus que é servido, né? Nós estamos como um instrumento, porque você leva, né, de Deus e Deus vai receber, né? Quando você leva uma comida, é um dom de Deus que uma pessoa vai receber esse dom de Deus como sendo o próprio Deus, né? Então, na realidade, é Deus que serve, é Deus que recebe o seu serviço, e aquilo que você dá também é um dom de Deus, então é o próprio Deus, então, em suma, só há Deus. Né? Tá muito, muito bonito o pensamento do dia, né? A gente consegue acompanhar, né, o que ele está querendo nos ensinar. Tem a ver com esse contexto, né? O que a gente tem que perceber é isso, né? Essa verdade, essa realidade, é isso que a gente está buscando perceber no nosso sadhana. E que só Deus pode permitir isso, como o Rubens mesmo falou, dando né, o exemplo, né, de que o mérito foi Deus quem deu o mérito, né? Então, e é graça de Deus. Então, só existe a graça de Deus, porque o mérito é dado por Deus e a graça de Deus é dada por Deus, ou seja, só existe Deus, só há possibilidade em Deus de se ter o mérito, né? Fala-se que até o fato da gente se voltar a ter interesse, né, por esses assuntos, né, digamos assim, pela liberação e por conhecer mais, né, conhecer o que é a vida verdadeira, isso só pode acontecer se for dado por Deus, não é possível de outra maneira. Isso é graça de Deus. Então, ele nos dá essa aspiração, ele nos conduz durante o caminho, e ele é a própria graça a ser alcançada. Ou seja, só ele pode fazer tudo isso. Então, a gente deve ter gratidão a ele por isso. Por isso tudo, né? Por tudo, pela vida. Sairam. Sairã, interessante que ontem à noite eu fui numa festa na casa de amigos. Teve uma hora que eu fiquei sentada num cantinho, conversando com uma amiga e tentando conversar sobre isso, né? Até porque a gente aqui não tem muita explicação, muitas pessoas nem nunca ouviram falar na palavra Dharma, né? O que a gente do lado de cá do planeta ouve muito é karma, mas Dharma não se fala muito a respeito disso, as pessoas não têm conhecimento, né? E estava um pouco complicado para eu me fazer entender. Eu até pensei assim, meu Deus do céu, eu não estou conseguindo ser clara para explicar justamente a ela essa diferença. Porque a gente começou a conversar e aí eu estava falando sobre karma positivo e karma negativo, né? Que o ideal seria em que nós não acumulássemos nenhum nem outro para conseguir transcender, né? E estava um papo meio doido.
Porque eu tentava explicar, depois ela compreendeu. Mas é aquela questão de quando você está sendo um instrumento divino, né? E aí eu dei o clássico exemplo para ela, né? Se eu não me engano, uma vez eu vi Baba mesmo dando esse exemplo num discurso, falando dessa figura da Madre Teresa de Calcutá. Eu não me lembro se foi Baba ou se foi outra circunstância que eu ouvi sobre isso. Que imagina uma pessoa com o nível de bondade e amorosidade da Madre Teresa de Calcutá, né? Que ajudou inúmeras pessoas no decorrer da vida dela, né? Fez tantos trabalhos amorosos de serviços a Deus, que se ela não tivesse trabalhado, imbuída nesse espírito de botar o ego de lado, para trabalhar como um instrumento divino apenas, né? Seja um caminho de Deus para Deus, a quantidade imensa de pessoas que ela ia prender a ela na roda de Sansara, né? Então, assim, é uma coisa que realmente está no nosso cotidiano, né? Como há pouco também a Carol falou sobre essa questão do coaching, né? Uma coisa assim que é tão importante na nossa vida, essa transformação, e de repente isso gerar uma fonte de renda para uma pessoa, sabe? Nada contra que a pessoa tenha uma profissão que ajude as outras, né, a desembaralhar as suas questões, né? Vide os psicólogos, os analistas que fazem isso para conseguir desatar o nó na cabeça das pessoas. Mas isso é uma coisa, né? Outra coisa é você se tornar responsável pelos caminhos que aquela pessoa vai escolher seguir ou seguir e enriquecer as custas das pessoas, né? Manipular as pessoas. Então, a gente está num momento de transição planetária, eu acho que bem delicado, porque entra nessa questão, né? Porque essas pessoas acabam virando gurus. E a princípio era só para questões profissionais, mas de repente o negócio começou a tomar corpo e fazer parte para todas as searas da vida, né? Sobre casamento, sobre criação de filhos, relações, parari parará. E o coaching começou a ser uma figura como se fosse uma deidade para dizer, faça isso, não faça aquilo, faça isso, faça aquilo. E o livre-arbítrio da pessoa, aonde que está numa situação dessa, né? Então, eu acho assim que é muito delicado para quando a gente nasce num país que não tem essa espiritualidade natural, como existe na Índia, né? E que a gente vá assimilando isso na nossa vida de maneira mais desprendida, sabe? Sem ter essa relação dessa figura que dita as regras para a gente, né? E geralmente regras morais. Como que a gente delega para terceiros aquele aprendizado que deveria ser a coisa de maior fórum íntimo de cada um de nós, né? Saira.
Sairan. Vou ler mais um pouco? É a aglomeração de corpo, mente e sentidos que o impede de reconhecer sua divindade inerente. Você está se encobrindo dessa maneira. Você é a causa de sua escravidão através do corpo e da mente. Quando compreender a natureza do complexo corpo-mente, você perceberá sua verdadeira essência. Basta desenvolver a convicção de que você e o divino são um. Aham Brahmasmi. Cultive a fé inabalável nessa unidade divina através do amor. Esse amor o levará à autorrealização. Onde quer que estejam e o que quer que façam, considerem-se instrumentos do divino e ajam com base nisso. Não precisam esperar um ano inteiro para observar Guru Purnima. Tratem cada momento da sua vida como se fosse destinado à dedicação ao Senhor. Esta é a maneira de experimentar o divino o tempo todo, em todos os lugares. Este é o verdadeiro Sakshatkara. Sirvam a todos e amem a todos. Acreditem firmemente que o divino está em todos e ajam constantemente de acordo com essa crença. Somente pela prática contínua, vocês podem desenvolver essa atitude sagrada. Encham-se de autoconfiança e coragem. Façam da sua vida uma oferenda completa ao divino, que é a verdadeira fonte de tudo que vocês são e de tudo que vocês têm. Havia uma senhora idosa em Uttar Pradesh que costumava doar muitas coisas em caridade. Ela costumava andar de cabeça baixa. Algumas pessoas lhe perguntavam por que ela se humilhava daquela maneira, quando podia manter a cabeça erguida por causa das inúmeras doações que fazia a todos. Ela respondeu modestamente: quando o Senhor me dá tantas coisas com suas 1000 mãos, tudo que eu dou é apenas com uma mão. Que razão há para me orgulhar do que estou fazendo? As pessoas não deveriam se envergonhar de dar aos outros com uma mão o que Deus lhes dá com 1000 mãos? Vou continuar, né? Portanto, todos devem desenvolver o espírito de Tyaga, sacrifício. Vocês devem servir as pessoas com seus corpos. Vocês devem nutrir pensamentos bons e nobres em suas mentes. Vocês devem usar suas riquezas para apoiar instituições educacionais e outras instituições para ajudar as pessoas. Deem comida aos famintos. Este é o caminho para uma vida com propósito e sublime. A vida lhes foi dada não para engordarem. O corpo é o instrumento básico para a prática do Dharma. Dedique todo o seu tempo ao serviço e ao cumprimento dos seus deveres. Sua sadhana não deve ter fins egoístas. Deve promover o bem dos outros. Abandone o egoísmo e cultive o amor altruísta pelos outros. Santifique sua vida. Vou reler. Quer reler? Sério? É a aglomeração de corpo, mente e sentidos que o impede de reconhecer sua divindade inerente. Você está se encobrindo dessa maneira. Você é a causa de sua escravidão através do corpo e da mente. Quando compreender a natureza do complexo corpo-mente, você perceberá sua verdadeira essência. Basta desenvolver a convicção de que você e o divino são um, Aham Brahmasmi. Cultive a fé inabalável nessa unidade divina através do amor. Esse amor o levará à autorrealização. Onde quer que estejam e o que quer que façam, considerem-se instrumentos do divino e ajam com base nisso. Não precisam esperar um ano inteiro para observar Guru Purnima. Tratem cada momento da sua vida como se fosse destinado à dedicação ao Senhor. Esta é a maneira de experimentar o divino o tempo todo, em todos os lugares. Este é o verdadeiro Sakshatkara. Sakshatkara.
Sirvam a todos e amem a todos. Acreditem firmemente que o divino está em todos e ajam constantemente de acordo com essa crença. Somente pela prática contínua vocês podem desenvolver essa atitude sagrada. Encham-se de autoconfiança e coragem. Façam da sua vida uma oferenda completa ao divino, que é a verdadeira fonte de tudo o que vocês são e de tudo o que vocês têm. Havia uma senhora idosa em Uttar Pradesh que costumava dar muitas coisas em caridade. Ela costumava andar de cabeça baixa. Algumas pessoas lhe perguntavam por que ela se humilhava daquela maneira quando podia manter a cabeça erguida por causa das inúmeras doações que fazia a todos. Ela respondeu modestamente: quando o Senhor me dá tantas coisas com suas 1000 mãos, tudo que eu dou é apenas com uma mão. Que razão há de me orgulhar do que estou fazendo? As pessoas não deveriam se envergonhar de dar aos outros com uma mão o que Deus lhes dá com 1000 mãos? Portanto, todos devem desenvolver o espírito de Tyaga, sacrifício. Vocês devem servir as pessoas com seus corpos. Vocês devem nutrir bons pensamentos nobres em suas mentes. Vocês devem usar suas riquezas para apoiar instituições educacionais e outras instituições para ajudar as pessoas. Deem comida aos famintos. Este é o caminho para uma vida com propósito e sublime. A vida lhes foi dada não para engordarem. O corpo é um instrumento básico para a prática do Dharma. Dedique todo o seu tempo ao serviço e ao cumprimento dos seus deveres. Sua sadhana não deve ter fins egoístas. Deve promover o bem dos outros. Abandone o egoísmo, cultive o amor altruísta pelos outros. Santifique sua vida. Sairam. Não acabou? Não? Acabou sim. Acabou sim. Sério. Sairam. Nesses últimos parágrafos está tudo dito, né, sobre o que nós devemos fazer. Ele fala sobre o espírito de sacrifício, sobre o serviço, fala sobre como gerir o nosso tempo, né, porque ele diz aqui, dedique todo o seu tempo ao serviço e ao cumprimento dos seus deveres. Fala que a vida foi dada para a prática do Dharma, né? O nosso corpo, o nosso instrumento, corpo e mente, né? Foi dado para a prática do Dharma. Tudo isso é muito difícil para o ego. Eu penso que a única maneira de conseguir realizar tudo isso é entrega, né? É muito
muita entrega mesmo, porque todo esse trabalho, na realidade, é para dissolução do ego, né? Para acabar com essa diferença, essa apropriação indevida, né, dos bens do Senhor pelo ego, né? Inclusive, né, do nosso corpo e da nossa mente. Para mim, a palavra básica aqui é entrega. Ele até fala disso, né, em outras palavras, que é dedique tudo a Deus, né? Dedicar tudo, né? Na verdade, esse é o espírito de sacrifício, é dedicar todas as nossas ações, pensamentos a Deus. Isso é entrega. Do contrário, tudo parece muito difícil, porque a gente, porque o ego ele visa, né, a sua satisfação. Já está cheio de vícios e mais práticas, enfim. E para fazer essa virada, né, na nossa vida, né, para obter a graça do Senhor, é praticar tudo isso que ele fala aqui com entrega, porque haverá muitos desafios e provas, né, as provas do caminho, e a gente deve perseverar com autoconfiança, pensando sempre em Deus. E através do amor, né, ele fala também, né, do amor por Deus, essa dedicação como amor a Deus. Saira. Nossa, Irã, eu lembrei agora de um vídeo que eu gosto muito de assistir, que é de um devoto de Sai Baba, né, um professor das universidades de Sai Baba, contando a história dele com Sai Baba. O nome do vídeo é Journey from Eye to Eye. Em inglês é um trocadilho, né? Mas em português a tradução seria a jornada desde o olho até o eu. O olho representando o externo e o eu representando o interno. Aí ele conta a história dele, mas ele vai pontuando essa história com os sadhanas que ele praticou ao longo dessa jornada. Aí ele conta que o primeiro sadhana que ele praticou quando ele conheceu o Sai Baba era o Namasmarana, a recordação do nome de Deus. Aí ele, com muito entusiasmo, né, ficava fazendo essa prática de repetir o mantra, né, mentalmente, sempre que ele se lembrava. E aí ele no vídeo ele conta algumas experiências muito interessantes que ele teve a partir dessa prática, né? E aí, depois de um determinado momento, alguns anos depois, Sababa, durante uma entrevista, deu para ele um outro sadhana, disse a ele: seu sadhana agora é fazer o inquérito interior. Quem sou eu? Aí, a princípio, ele até não entendeu direito do que Sababa estava falando, mas depois, né, ele
Algumas pessoas explicaram para ele, e alguém prestou para ele um livro do Ramana Maharishi, e ele começou a fazer essas meditações, né, essa busca do quem sou eu. E, novamente, isso levou a várias experiências muito interessantes também. E, em um dado momento, depois de ouvir o Sai Baba, num discurso, dizer: vocês devem dedicar 100% do seu tempo ao seu sadhana, ele decidiu pedir a aposentadoria do trabalho dele de professor para poder se dedicar à meditação o tempo todo. E quando ele foi falar com o Sai Baba para pedir, dizer que ele tinha tomado essa decisão, o Sai Baba falou assim, muito zangado com ele, assim: enquanto você separar de um lado espiritual, do outro lado isso é material, né? De um lado isso é espiritual e do outro lado isso é material, você não vai alcançar o que você procura nem em 1000 encarnações. Aí ele ficou espantado com aquilo, né? Pediu perdão e pediu orientação para o Sai Baba. O Sai Baba disse a ele: o seu trabalho de professor é um trabalho sagrado. O seu sadhana daqui para frente é fazer esse trabalho com todo o amor e entregar, dedicar esse trabalho a mim. E aí ele continuou, né? E não termina aí a história ainda. Depois de alguns anos, Sai Baba novamente, numa entrevista, falou com ele sumariamente assim, que eu vou te dar um novo sadhana. O seu sadhana daqui para frente é ver Deus em tudo. E ele diz que desde então, né, passou a buscar fazer esse sadhana que o Sai Baba deu para ele, também com o melhor que ele pode, né? Eu lembrei dessa história, né, porque Sai Baba fala aqui de vários tipos de sadhana, né? Desde o serviço desinteressado, o serviço ao próximo, né? Alimentar os famintos e ver Deus em todas as pessoas, né? Então, nesse vídeo, esse professor ele descreve, né, de forma que ficou bem didática, né, esses passos no caminho, né? Sairana. Sairana, se ninguém quer falar mais nada, a gente vai cantar um Shanti Manta e encerrar. Om Swasti Prajabhya Paripalayantam Nyayena Margena Mahishaha Go Brahmanebhya Shubhamastu Nityam Samasta Lokaha Sukhino Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti